Vou responder direitinho, mas uma coisa que eu queria te dizer, nunca permita não saber, porque existe sempre uma maneira da gente explicar que você possa entender. E entender como seu filho funciona é o poder mais eficaz para você poder ajudar ele. Quando eles dizem, quando não entender, o médico fala alguma coisa, fala assim, você podia explicar para mim de uma maneira que eu consiga entender? Por favor, tipo assim, tenta colocar isso, nem que seja, desenha, me faz um desenho, me dá um exemplo do que é isso na prática. Por isso que eu gosto sempre de dizer assim, me dá um exemplo quando uma pessoa conta uma coisa. Então vamos lá, o que é sensorial, mãe? Uma criança com autismo, tá? Ou um adulto com autismo, o autismo ele começa, ele é processado na formação do cérebro, tá? Para a gente ter uma ideia, é durante a gestação. Até o 5º mês, para você ter uma ideia, a criança está pronta, está prontinha, está pequenininha, está prontinha. O que acontece do 5º mês ao 9º mês é uma lapidação, porque a criança quando está toda pronta, o cérebro tem muito mais neurônio, muito mais material do que o necessário. Então o que se faz do 5º ao 9º mês? O próprio organismo vai lapidando o excesso de material neurológico. O que acontece com o autismo é que esse excesso nasce com esse excesso. Então, fica uma comunicação atrapalhada. Então, o que acontece, por exemplo, você está falando do sensorial. Toda pessoa com autismo, ela tem uma hipersensibilidade. Então, é como se fosse um excesso de neurônios captando um excesso de estímulos. Muitas vezes, as pessoas com autismo são confundidas com crianças TDAH. Pela questão da agitação. Mas a agitação deles é diferente, é uma sensibilidade sensorial, com os sentidos, ao que está em volta. Vou dar um exemplo. Criança com autismo, se você falar alto, ela tem uma sensação de que você está quase agredindo fisicamente. Se você tocar, ela tem a sensação que você está batendo. Então, é uma hipersensibilidade. Tanto ao toque como parte sensorial. Ao toque, a audição, a visão, tudo dele tem que ser menos. Alto, uma música muito alta. Exatamente. Né? Tudo para ele é como se o mundo, para uma pessoa com autismo, é um mundo com excesso de estímulos, tá? Então, uma criança com autismo, a gente pode falar o que for para ela, mas a gente tem que falar baixo, devagar, para que ela possa entender o que a gente está falando. Se tiver, por exemplo, uma briga dentro de casa, pode não estar nem perto dele, ele tem a sensação de que está apanhando. Então, é muito importante que a gente entenda que o sensorial é hipersensibilidade, tá? Então, quando você tiver que falar alguma coisa, fala baixinho. Por isso que muitas vezes você está falando com uma pessoa que tem autismo, ele começa a sacudir a cabeça, porque aquilo está entrando de uma maneira como se fossem agulhas. Dói, né? O mesmo acontece para a pele. É muito comum uma mãe se deparar com o filho no inverno, tá frio, bota o casaquinho para ir para a escola e ele volta sem. Porque dependendo do tecido, ele tem aquilo como se fosse um incômodo. Então, a criança com autismo tem muita dificuldade com roupas, tem que ver roupas muito leves, que ele se adapte melhor. Então, todos esses detalhes, sensorial tem a ver com isso, com o que ele sente, né? Com o processo de sentir as coisas. Tudo, tanto som como toque. Quando você tiver que falar, não pega assim, né? Pousa a mão muito suave. Filho, vem cá. Porque se você pega isso aqui, ele tem uma hipersensibilidade, como se aquilo quase um choque. E essa mãe, assim, uma orientação. Eu digo sempre que uma mãe de um autista, tanto ela precisa também aprender como lidar para que ela também possa desenvolver ele com as outras pessoas. Olha, o Lorenzo, ele precisa disso. Então, se você chegar já agarrando ele, porque às vezes eles são fofinhos, todos são, né? Uma criança, você quer abraçar.
E aí, olha, para você conquistar o Lorenzo, você vai devagarzinho. Então ela precisava desse... nunca forçar, por exemplo, toda vez que eu sinto que tem uma criança com autismo no ambiente, eu nunca tento fazer um contato forçado. Se a mãe fala assim, ai, dá um beijo na Bia, eu falo, não, vou beijar não te conheço. Sempre uma questão assim, porque ele vai vindo. Porque ele tem muito medo, é um excesso de informação. E tem uma coisa muito importante, que a criança com autismo, ele não processa, ele não tem as habilidades para fazer o contato social. Então ele olha para você, ele não faz a leitura se o que ele está falando está te agradando ou não. Ele não faz essa leitura se você tá com tédio de estar ouvindo o que ele está falando. Então, ele não consegue fazer essa leitura. Por esse excesso de material no sistema neurológico, ele custa um pouquinho mais a entender as expressões faciais. Que isso é o que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar ele a desenvolver isso. Eu uma vez estava com um paciente, o João, e o João tinha mais ou menos uns 12 anos na época, e ele chegou e falou assim, Bia, que eles repetem, né? Me ensina como é que se beija. Eu falei, mas por que, João? Ele falou assim, não, porque tem uma menina na escola que meu amigo disse que ela está afim de mim e quer que eu beije, mas eu não sei beijar, como é que eu vou beijar? Né? Porque eles são muito objetivos. E aí eu peguei 2 bonequinhos de teatro, aqueles bonequinhos que você põe em qualquer ponto, aí falei, olha, você vai chegando pertinho, aproxima, quando aproximar a cabeça, você vai virar de ladinho, vai encostar seu lábio nos lábios dela, e aí, muito devagarzinho, você vai deixar a sua língua ir transferindo para a língua dela, para a boca dela. Ele olhou para mim no meio e falou, pode parar, que nojo. E aí eu falei... Não é só o João, né? Porque você explicando assim, a gente quando para... Eles são muito... Não, eles são literais. Eles são literais. Ele pegou só aquilo ali. Exatamente. Aí eu falei assim, não, João, não é nojo, porque se você gostar dela e ela gostar de você não vai sentir nojo. Talvez isso seja a dica que eu te dou para saber se você gosta ou não de uma pessoa. Porque quando a gente gosta, esses sentimentos, essa reação de rejeitar o outro não existe. Ele olhou, você tem certeza disso? Eu falei, bom, é assim que funciona para 99% da população. Tá bom. E aí ele foi para casa, né? Tipo assim, voltou no mês seguinte na consulta. Nessa época eu atendi ele em São Paulo. E ele voltou, eu falei, e aí, João, como foi? Ele falou, olha, foi direitinho. Eu falei, direitinho como, João? Mostra para mim, me conta. Ele falou, não, eu fiz tudo exatamente e deu certo. Eu falei, como é que você sabe que deu certo? Porque ela não me empurrou. Então, eu fui aprovado. Eu falei, mas ótimo, tá certo. E ela ainda falou assim, você vai me beijar amanhã? Então. Aí eu falei, é verdade, João, você mandou bem. Aí ele, mas não sei se eu quero beijar a Bia. Eu falei, mas por que, João? Ela não gostou? Eu não achei interessante, eu prefiro jogar videogame. Então, esse mudo. Porque eles têm uma coisa que eles não mentem. Eles são 100% verdadeiros, sinceros. Então é importante que a gente lide com isso. Eu diria, eu acho que todo mundo, para entender um pouco do autismo, veja um filme chamado Inteligência Artificial, do Steven Spielberg. Porque eles têm a inteligência muito em função do que eles deduzem de forma muito... São muito inteligentes. São inteligentes, mas eles não têm inteligência emocional no sentido de relacionar. Então, a gente que precisa ensinar isso para eles, né? Como eu ensinei ele a beijar, não deu muito certo. Quer dizer, ele preferiu outra coisa, mas ele sabe beijar. Então, é isso que eu te falo. Então, sensório, mãe, é hipersensibilidade.